Fala, família! Estamos aqui novamente. Muito obrigado por nos receber na sua família. Eu sou Ulisses Einstein Moraes. E eu sou Ana Paula Moraes. Estamos aqui hoje no Casa, Família e Companhia. E hoje, como não poderia deixar de ser, em ótima companhia, em muito boa companhia. Hoje nós temos conosco uma pessoa muito especial, mas muito especial para nós. Ela, a família dela, para nós são muito significativos, nós acompanhamos, nós vemos o crescimento, andamos juntos. Hoje nós temos conosco uma grande educadora financeira, Aline Rabelo. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu me sinto honrada de estar aqui. O segundo, né? Me sinto honrada. É um prazer para mim. Assim que vocês mandaram o convite, falei, meu amor, ele tem que ser assim, não tem nem para onde correr. Então, para mim, realmente é uma honra estar aqui, é um prazer estar com vocês. Me sinto de fato honrada e espero ajudá-los nesse processo. Amém. Aí. Vai ser bacana. Vai ser bem legal. A produção mostra a família dela. Eu queria que vocês conhecessem, além da Aline, também o Danilo e o Benjamin, que é uma família muito linda. Quem sabe em outros episódios aí nós estaremos juntos com a família dela inteira, porque vale a pena, vale a pena. É uma família preciosa para nós, como ele falou, a gente ama muito, e ela veio falar de um tema muito importante, que é dinheiro e família. E eu quero começar contando uma história que aconteceu com a gente. Como a gente já falou para vocês, a gente se conhece desde os 16, né, amor? 16 anos, 17 anos. E no início do nosso relacionamento, a gente tinha um costume muito engraçado, porque, gente, pensa, 16 anos, tem dinheiro no bolso? Pouquíssimo, né? Então, o que a gente fazia? A gente dividia um cachorro quente na hora do almoço, que a gente estudava junto. Então, como a gente estudava junto, a gente convivia bastante e a gente não tinha grana, não, gente, viu? A gente não tinha dinheiro sobrando, não. A gente se virava os dois. Ele vendia pão de mel, que a irmã dele fazia, ele vendia, a irmã pagava, dava uma parte para ele, e eu dava aula particular, então o nosso dinheiro era regrado e a gente estudava o dia inteiro. E às vezes a grana para comprar esse cachorro-quente que a gente rachava no meio vinha do Vale Transporte, né? Porque antigamente, acredite, hoje cachorro-quente é gourmet, hoje cachorro-quente é gourmet, mas antigamente, você que é das antigas, você vai lembrar disso, a gente comprava um cachorro-quente com um copo de refrigereco, com um Vale Transporte. R$1,50. Ou R$1,50. Hoje em dia, aqui, pelo menos na nossa cidade, a gente não compra por menos de R$12 um cachorro-quente. Mas antigamente, com R$1,50, a gente comia o cachorro-quente. Só que a gente só tinha isso. Tempos. Então, o que a gente fazia? A gente dividia o cachorro-quente ao meio. Ele, muito generosamente, sempre deixava a maior parte para mim. E a gente comia um cachorro-quente no almoço. Por que a gente está falando isso? Porque, do mesmo jeito que a gente dividiu o cachorro-quente um dia, a gente já teve a alegria de entrar em restaurantes e comer muito bem. Porque vida financeira, ela tem um ciclo, né, Aline? Uma construção. É uma construção junto e ela segue ciclos. Tem momentos em que você tem um pouquinho mais e momentos que você tem um pouco mais, talvez, de dificuldade. Desafios maiores. Gostei dessa expressão, Aline. Desafios maiores. E uma coisa que a gente chegou à conclusão é que isso não é suficiente para abalar o nosso relacionamento. Não pode ser. Não pode ser. Porque a Aline, ela trouxe para mim um dado que eu achei fortíssimo. Aline, qual foi aquele dado que você trouxe sobre divórcio relacionado à vida financeira? É que um dos principais motivos de divórcio no país, no Brasil, são os problemas financeiros, né? As pesquisas dizem que mais de 60% dos divórcios tem como motivo problemas financeiros. E ainda que não seja motivo, gera alguns atritos que ajudam, ainda que tem outros motivos, né, ao divórcio. Então, colaboram para isso. Então, é um dos motivos do divórcio, um dos principais motivos de divórcio no país são os problemas financeiros. É só você pensar, né? Vamos voltar dentro do casamento. Quantas vezes eu discuti por causa disso? Quantas vezes nós nos desentendemos por causa disso? Então tem esse desafio dentro do casamento, né? Claro que quando você consegue resolver ele antes, melhor. Não é resolver, mas pelo menos conversar. O interessante seria que, poxa, eu tô noiva, vamos conversar sobre isso? No curso isso de é um noiva, problema. a gente fala sobre isso, né?
Só que a gente fala assim, não, se eu conversar sobre dinheiro com ele vai achar que, né, eu só penso nisso, e não é. Eu preciso de saber como ele lida com o dinheiro, ele precisa de saber como eu lido, até como a família dele lida e como a minha lida. Sim. Porque dependendo da situação, você vai pensar assim, poxa, será que os pais dele estão preparados para a aposentadoria? Porque se não estiverem, quem é que vai ter que cuidar deles? Somos nós, então a gente tem que ter essa consciência. Só que a gente fica com medo de ter essa conversa antes. O ideal é que no namoro você já converse sobre isso, você já perceba as coisas, como é que cada um lida, como os pais lidam com isso. Facilita bastante. Então, se você consegue ter essa conversa antes, é tipo assim, menos um problema para se resolver, né? Você já entra consciente onde você está entrando. As pessoas não gostam muito de conversar sobre isso, né? Não. Elas gostam só de mostrar a aparência. Eles estão muito focados na aparência, assim. Ela falando, amor, eu lembrei daquele episódio, no nosso curso de noivos, nós temos uma aula em específico sobre finanças, né? E aí passou a aula de finanças e um tio me ligou. Tio da noiva. O tio da noiva entrou em contato. Vem cá, o que vocês falaram? Que depois do curso de noivos eles vieram bater para casa do tio, desesperados. Porque naquele dia, sabe, caiu a ficha e eles viram, cara, a gente precisa organizar isso para casar. E foi muito legal porque depois eles casaram, mas eles casaram conscientes, sabe? E eu fico pensando assim também, quando a gente trata de fé e finanças, eu acho que tem gente que olha assim, encara isso talvez como uma falta de fé, mas não é, é o contrário disso. Eu tenho tanta fé de que se eu organizar as minhas finanças, Deus vai me abençoar. Exatamente. E Deus abençoa aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti, diz a palavra. Eu já peguei casais que uma das partes me liga morrendo de chorar ali, falando, ele está devendo muitos agiotas e eu não sabia disso, Aline, eu não sabia que ele devia. Outro, Aline, ele está cheio de dívida, eu sou totalmente controlada e eu não sabia disso. Então essa que é a questão, vamos ter essa conversa antes para a gente saber, né? Até porque até o noivado ali, você, nossa, você ainda pode existir, depois não tem como, depois que casar, casou, acabou, gente. Mas você tem que entrar no casamento consciente. Porque a gente não tem opção de divórcio. Então, eu preciso de entrar consciente, eu preciso saber quem é essa pessoa, como ela lida com o dinheiro. Claro que não é um motivo para a gente desfazer ali um noivado, não. Mas é saber, vamos resolver isso aqui antes, vamos tentar dar uma direção correta nisso aqui. É nesse sentido. Porque no casamento não tem jeito, vai ter que resolver obrigatoriamente. É isso aí. Você falou várias situações onde tem um que é mais gastador e o outro que tem problemas. Nós também pegamos muitas situações assim, gente que só descobre a dívida do outro na lua de mel, ou depois da lua de mel, quando chega a faturinha do cartão. A gente conta até um episódio desse no livro, de um casal que passou por essa situação, chegou da lua de mel e a menina escondendo as faturas do cartão. Quando o cara vê, a fatura é impagável. E a mulher já estava deprimida, chateada, triste. E eu conheço vários casais em que a mulher ou o homem tem dívida e não fala para o cônjuge, meu pai. O que você me fala sobre isso? É possível, é viável uma realidade onde não só se tem finanças separadas, mas um não está consciente da vida financeira do outro? Porque, igual você falou, conversa antes de casar, mas depois que já casou, é viável isso? Assim, eu já tenho vários casais que cada um cuida do seu dinheiro, né? Mas eu entendo da seguinte forma, se Deus fala que a partir do momento que eu caso, eu me torno um com o meu esposo, como eu vou ter o meu dinheiro e ele vai ter o dinheiro dele? É possível? Acontece, eu atendo casais que cada um cuida do seu dinheiro agora. Segundo a direção de Deus, as finanças, o dinheiro é da família, é do casal. Então, a gente precisa de entender dessa forma, até porque se a gente entende dessa forma, a gente evita muitos outros problemas. A gente conversando, eu falei, minha mãe ganhava 3 vezes mais do que o meu pai. Quando a família não entende que esse dinheiro é da família, é do casal, isso já gera um grande problema. Um grande problema. Agora, quando todo mundo entende, não, o esposo trabalha, a esposa também, mas o dinheiro é da família, o dinheiro é da família, não importa quem ganha mais, quem ganha, não. O que importa é que o dinheiro é da família, é uma decisão da família, né? Então, essa que é a grande questão. O ideal é que a gente entenda, a gente precisa de ter unidade dentro das nossas finanças, unidade também ali dentro das finanças da casa, senão a gente já começa a estar, no meu entender, quebrando ali um princípio. Poxa, vocês são casados, mas não tem unidade nas finanças? Precisa entender dessa forma. O dinheiro é do casal, o dinheiro é da família, independente de quanto cada um ganha. Eu acho que por isso é tão importante aquilo que você colocou no início, de haver um diálogo onde se coloque tudo às claras. Porque como que eu vou dividir a minha cama
Como que eu vou a gente sempre dividir, fala isso. sabe? Eu divido o meu corpo, eu sonhos, dou acesso à divido pessoa ao meu corpo, mas não dou acesso à pessoa... Então, e às vezes eu penso que tem gente que não compartilha isso porque talvez olhe e diga, se eu abrir, ele vai me deixar. É uma Mas eu insegurança, né? digo com toda certeza, é melhor abrir agora. Porque se não houver concordância, é bom que se saiba logo. Ou pode ser que a pessoa se surpreenda e encontre alguém que a ame tanto que diga assim, não, nós vamos sentar, nós vamos estruturar, mas nós vamos começar correto. Nós vamos fazer da forma correta, como tem que ser feito. Eu acredito que família é isso, mas para chegar nesse ponto aí, demora um pouquinho, às vezes, né? É uma maturidade, é um caminho que tem que se percorrer para chegar nesse entendimento. Agora, ser conversado antes é aquilo que eu falo, Facilita, né, demais gente? Para os que estão Facilita, namorando, noivos. os que estão noivos, tenham essa conversa o quanto antes. Quando eu pego o noivo, eu falo, opa, dever de casa é essa conversa, depois vocês me dão resultado. Ué, Porque a gente evita problemas lá na frente, né? Isso é muito bom antes. Depois vai se resolver, vai ter que se resolver. Agora, o conceito de unidade nessa área é que a gente tem que rever muitas vezes, né? Porque unidade fala de complementar um ao outro. E sempre, às vezes, tem um que tem um pouco mais de habilidade. Não é isso? Assim, a gente estava conversando antes de começar sobre isso. Eu achei muito legal o que você falou, porque existe um conceito um pouco entranhado de que a finança é uma coisa exclusiva do homem. Né? Eu sou professora de matemática, você também ama matemática, ama os números. E tem que haver uma unidade nesse sentido. Como é que a gente lida com isso? Quem tem que cuidar da finança do homem? É uma boa pergunta. Essa é a pergunta. Quem tem que cuidar? Vamos parar de dar volta. Do casal, Quem tem que cuidar da finança do casal? Eu penso da seguinte forma: quem tem habilidade para a coisa, quem tem mais controle das finanças, quem tem mais tempo para fazer isso, eu entendo que é essa pessoa que tem que tomar conta. Então, por exemplo, se eu for analisar a minha casa, o Danilo nunca gostou dessa parte. Então, por que ele vai cuidar se para ele é um sacrifício e para mim é um prazer? Entende? Você vai entregar na mão da pessoa que vai abençoar mais a família ali com as finanças. Não, eu sei fazer, eu sei cuidar. Eu pego o casal que a esposa já é contadora, fala, Aline, isso aí para mim é fichinha. Então, qual é o ideal? É quem tem mais facilidade, quem tem prazer. Eu pego gente que odeia fazer isso, aí o outro ama. Você vai falar, não, mas você é homem, é você que tem que fazer? Não, não é assim. Até porque a gente está falando de unidade, o dinheiro é da família. Sim. No final, tudo vai ser conversado, tudo vai ser decidido Acordado. juntos. Né? A não ser quando tem alguma divergência, que eu dei o caso, dei o exemplo aqui da minha casa, todos os anos a gente viaja. Todos os anos nós nos programamos para isso. Esse ano o Danilo falou, não, vamos viajar. Eu gostei? Não gostei, porque eu amo viajar. Você pode não me dar nada, eu só preciso de uma viagem. Mas ele falou, não vai dar por causa disso, disso, disso. Eu tenho que acatar. Né? Ele ali, ele é o cabeça, eu tenho que dizer sim para ele. Agora, eu administro tudo, eu mostro, eu falo, meu amor, tá assim, assim, assado. E aí? Não vai dar por causa disso. Ótimo, então tá bom. A gente vai ter que acatar e é isso. A gente tem que estar nessa unidade aí. Né? Eu vou pegar esse gancho porque é uma questão importante. É diferente aquele que faz a organização daquele que manda, que controla. Não, a pessoa que está fazendo essa organização não pode usar esse fato como um meio de controle da situação. Porque dentro da casa, o estabelecimento diante da palavra de Deus é muito claro. Né? Tem a hierarquia bíblica do homem como cabeça. E é interessante você falar isso, porque está nessa posição. Porque eu entendo e vejo isso também dentro da nossa casa, que essa decisão final ela é tomada em conjunto. Você apresenta para o Danilo todas as possibilidades. Amor, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade, temos esse gasto extra, esse outro aqui que a gente tem que prevencionar, isso aqui que a gente tem que gastar e esse que a gente tem que guardar. E aí, qual é a decisão? Porque isso é feito em conjunto, há uma unidade. O problema é quando um quer controlar ou um quer esconder. O problema está na falta da verdade. Precisa de um diálogo, precisa de uma clareza. Eu entendo dessa forma. A pessoa que tem mais facilidade vai cuidar, mas eu entendo que pelo menos uma vez por mês, no final do mês, vamos sentar juntos e vamos dar uma geral nas nossas finanças. Vamos mudar alguma coisa? Gastamos demais? Vamos precisar de fazer um novo planejamento? Equilibrar nosso planejamento? Sei lá, fazer de uma forma diferente? Perfeito. Agora, eu posso administrar tudo ali durante o mês, mas é interessante que o casal sente e fale, vamos dar uma geral. Como que ficou? Gastamos muito? Gastamos além do que planejamos? E aí você vai direcionando as coisas, vai ajustando, né? Vai alinhando ali. E dá certo, vai dar certo. Dá certo. É diálogo e verdade. É o conceito que a gente encontra na Bíblia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se houver verdade,
vai ter libertação também, vai ter remissão, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que esse, infelizmente, é um cenário que muitos brasileiros têm se encontrado. Existe solução para um casal, para uma família que está super endividado hoje? Pastor, eu digo assim, se até para a morte tem, o que dirá para a dívida, né? Se para a morte, que é a coisa mais assim complicada, você fala, não, mas até para isso tem uma solução, o que dirá para as dívidas? É claro que a gente precisa de ser bem realista, e aí eu não posso, resolve fácil. Não, vai se resolver. Né? Agora, eu preciso de analisar a sua situação. Poxa, você está endividado há 15 anos, você vai querer sair da sua dívida em um dia? Não vai acontecer assim, mas super possível, muito possível sair. Claro, tem umas estratégias que você precisa de seguir, você precisa de entender algumas questões, mas tem como. Super possível. Só tem que saber. Tem estratégias, tem formas de fazer, né? Precisamos, eu sempre falo que antes de eu querer quitar as dívidas, eu preciso de equilibrar as minhas finanças. Sim. Porque se eu não equilibro as minhas finanças, eu volto para as dívidas. Sim. Eu posso até resolver, muito mas legal. eu vou voltar porque eu não equilibrei. Então, primeira coisa, quando eu vou fazer o processo lá de atender endividados, primeira coisa, vamos equilibrar as finanças. Vamos deixar as dívidas, por enquanto, de lado. Equilibrou as finanças, até porque quando a gente fala de dívidas, a gente nunca fala, não vai pagar a dívida, de forma nenhuma. Você sempre vai ter que pagar as suas dívidas, não tem como. Agora, o que a gente faz é buscar uma forma de que a pessoa pague a dívida da forma mais justa possível. Sim, porque ótimo. você sabe que tem as questões dos bancos, juros e tudo. Então, vai ter que pagar. E para eu pagar, eu vou precisar de quê? Dinheiro. E para eu ter dinheiro, eu vou ter que primeiro equilibrar as minhas finanças. Qual é o padrão de vida que eu estou vivendo hoje? Eu preciso de viver o meu padrão. Na verdade, não é nem o meu padrão. Eu sempre falo que a gente tem que viver um padrão abaixo. Você sempre fala isso mesmo. Né? Então, eu preciso de entender. O meu padrão seria esse, eu vou ter que viver um pouquinho abaixo, um degrau abaixo. Perfeito? Equilibrei as minhas finanças, já consigo fazer o dinheiro sobrar. Então, agora eu vou ter dinheiro para quitar as minhas dívidas. E aí, começo a fazer uma reserva de quitação de dívidas. E aí, eu falo, agora eu vou estudar. E aí entra a parte da educação financeira. Como eu negocio isso com os bancos? Eu tenho clientes mentorados que já quitaram dívida com 90% de desconto. Tem um que está negociando que estava com 50%, agora eles já deram 70%. E a gente, calma, não é o momento, porque a gente entende como a coisa funciona. Então, já teve de 90%, de 64%, já teve de 50%, e agora eles baixaram para 71% em uma semana. Entende? Então, assim, existem formas, a gente só tem que saber fazer, mas antes de tudo equilibre as suas finanças. Equilíbrio, porque você vai ter que pagar suas dívidas, não tem para onde correr, né? Vai ter que pagar. O que a gente faz vamos tentar pagar da forma mais justa possível. Ouvindo você falar, cara, eu penso que tem muito a ver com algo que é tão presente hoje. As pessoas, a verdade é que elas se importam muito com a aparência. Eu ia falar isso agora. E com como elas vão parecer diante dos outros. Então, de repente, o cara tenta levar um padrão de vida para parecer para alguém que ele tem aquele padrão de vida. Que não tá nem aí para ele, né? A verdade, exatamente. Ele quer parecer para quem não tem nada a ver com a vida dele, para quem não tá nem aí para ele, e acaba sacrificando as pessoas que verdadeiramente importam, que são as pessoas que moram com ele, entendeu? Porque há uma lacuna, na verdade, emocional de aceitação. É isso. As pessoas querem ser aceitas e querem usar o dinheiro para ser aceitas. E elas querem parecer que elas são para poder ser aceitas, para poder ser aceita por alguém que na verdade não importa. Não importa essa pessoa, às vezes que o outro está querendo impressionar, não importa. O vizinho importa mais do que a minha esposa está bem alimentada, está cuidada. A pessoa que está lá, o patrão, o colega de trabalho importa mais do que o filho. Não importa, é um emocional desequilibrado. Eu li uma frase na semana passada que é assim, todo mundo que quer mostrar que é rico nunca vai ser rico. Todo mundo que quer parecer ser rico nunca vai ser, porque você está vivendo um padrão que você não pode, você está só se enrolando nas dívidas, né? E tem uma outra frase, eu não vou citar o nome, porque eu realmente não tenho certeza, mas eu acho que é do Warren Buffett, mas eu não tenho certeza, que ele fala, você compra coisas que você não precisa, você depois vai precisar de vender as que você precisa para pagar as que você não precisava. Então é isso, você... uma das coisas, mostrar que é rico nunca vai ser rico. Forte. Parecer ser rico nunca vai ser, porque você está vivendo um padrão que você não pode, você está só se enrolando nas dívidas, né? E tem uma outra frase, eu não vou citar o nome, porque eu realmente não tenho certeza, mas eu acho que é do Warren Buffett, mas eu não tenho certeza, que ele fala, você
compra coisas que você não precisa, você depois vai precisar de vender as que você precisa para pagar as que você não precisa. Que isso. Então é isso, uma das coisas que a gente gosta muito de falar da educação financeira, é um dos pontos, né, dos comportamentos. E aí a gente precisa de voltar lá atrás. Por que você quer ser aceito? Terapia, aí você tem que ir lá, gente. voltar lá para dentro da sua casa. Porque se eu vivi dentro de um lar onde os meus pais viviam endividados, para mim aquilo é normal, né? É comum aquilo ali. Então eu tenho uma tendência de querer reproduzir aquilo ali inconscientemente. E aí só na hora que eu tomo consciência, não, isso não é normal. A pessoa fica ligando e cobrando, isso não é normal. Aí você toma consciência e fala, agora eu preciso de ajustar isso aí, eu preciso de corrigir isso aí, né? Corrigir a rota disso aí. Mas são questões lá do passado, ou talvez ambiente, alguma coisa assim. Né? Mas um dos pontos importantes da educação financeira é comportamento. Tem um livro que fala que dinheiro é emocional, do Thiago Bruni, ele fala que ele se endividou muito porque ele estudava numa escola de alto padrão. Só que o pai dele tinha um carro muito simplesinho, então o pai se matava para deixar os meninos estudando naquela escola, mas ele tinha um carro bem simplesinho e os amiguinhos dele iam com motorista. E aí ele pedia, pai, estaciona distante, né? Tipo assim. E aí o dia que ele falou, agora eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu vou ter tudo que eu quero. Tudo que eu não tive, aí vem aquela coisa da escassez, tudo que eu não tive agora eu vou ter. Só que aí você também vai para o outro lado, porque aí você quer consumir tudo e você se endivida. Aí ele acorda, ele fala no livro, né? Aí ele, opa, peraí, eu tô todo endividado, não sei quantos milhões de dívida. Não. Aí ele resolve a questão emocional e ajusta a rota ali. Né? Então, a gente pega isso muito. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta para os meus mentorados. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando o assunto é dinheiro lá com seus pais? Primeira coisa. Aí cada um pensa. Aí você começa a perceber algumas coisas. Aline, eu lembro que eu falava assim, no dia que eu tiver o meu dinheiro, meus filhos não vão passar o que eu passei. Aí você vai para o outro extremo, porque aí você começa a querer dar tudo para os seus filhos, e aí os seus filhos acham que é tudo muito fácil. Né? Então é sempre o equilíbrio. Não, calma, a gente precisa de buscar esse equilíbrio, a gente precisa de entender o nosso lidar com o dinheiro. Por que eu lido dessa forma? Será que o meu passado está me influenciando? Sim. Tudo isso eu preciso de ter um olhar mais crítico para a coisa, mais assim, intencional. Como eu lido com o dinheiro? Por quê? Eu tenho alguma influência do meu passado? Se eu tenho, eu preciso de resolver. Inclusive, eu posso falar que toda a questão técnica da coisa, faça isso, faça isso, faça isso. Se a pessoa não resolve as questões emocionais, ela vai voltar. E vai fazer forte tudo isso. Então, a gente precisa de entender. Por quê? Quando a pessoa está endividada, eu falo assim, quanto tempo você está endividado? Tem alguma coisa? Porque pode ter acontecido igual a pandemia. Muitas pessoas se endividaram e está tudo bem. Assim, tudo bem no sentido assim, explicável. É explicável. Tem uma justificativa. Né, para isso, apesar de que talvez uma falta de educação financeira talvez agravou um pouco ter, mais. Isso, né? Mas agora, quando eu pego uma pessoa, Aline, eu estou há 15 anos endividado, desde o dia que eu entrei no serviço público, eu já fiz um consignado e tudo, aí você conversa um pouco do passado, você fala, então, isso aqui a gente vai ter que resolver primeiro antes de ir para outra parte. Sim. Então, essas são as questões, né, que a gente tem que se atentar com o dinheiro, questões Você falou, eu lembrei de uma situação de uma pessoa que ela era viciada na adrenalina da dívida. Porque na infância, ela via os pais, tudo girava em torno de dívida na família. Então, ela vivia debaixo daquela adrenalina de dívida. Quando ela se tornou adulta, ela se viciou, meu bem, na adrenalina de dívida. Então, ela se endividava para continuar sentindo aquela sensação de adrenalina que a dívida dava para ela. Eu falei, Senhor, o que você está falando é tão real. Não adianta a parte técnica se o emocional e o espiritual, que nós vamos tocar daqui a pouquinho mais profundo, não for resolvido. Porque a parte técnica, ela vai corroborar com aquilo que está resolvido emocionalmente, né? É uma adrenalina do mal. É uma adrenalina do mal. Maligna, terrível. Mas é isso, a pessoa precisa ter um olhar cuidadoso para si mesma. E é muito legal, porque eu vejo que seu trabalho ele vai trazer isso, né? Não adianta fazer uma educação financeira sem esse olhar cuidadoso. Agora, tem uma situação que a gente vê, infelizmente, muito nos casamentos, que eu sei que impede o crescimento das famílias. Quando você tem uma pessoa que é controlada no casamento e a outra é descontrolada. Você citou um pouquinho aí, mas eu queria aprofundar, porque o tigrinho piorou a situação. Né? Infelizmente, a gente tem que trazer o tema, porque é um tema real. O endividamento aumentou de uma maneira imensa no nosso país por causa da liberação das apostas, que é uma coisa que, infelizmente, não tem nenhum benefício, me perdoe quem concorda, minha opinião pessoal, que eu posso dizer aqui. O jogo de azar
infelizmente, entrou. E eu sei que não é só por isso, como a gente estava comentando, às vezes é mais uma das causas, às vezes é um pai ou uma mãe que tem vícios, drogas, álcool, e tem um perfil muito descontrolado financeiramente e o outro está vendo aquilo ali. Como é que vai ter unidade nessa situação? Um dos nossos encontros, a gente fala do perfil financeiro, né? Então, cada um tem a sua forma de lidar com o dinheiro, que veio lá de trás. Então, por exemplo, a gente fala do perfil poupador, eu vou pegar os dois extremos, que eu já peguei casal assim. Então, vamos supor que a esposa tem o perfil poupador, mas ela se casa com um homem que tem o perfil de gastador. Isso vai dar problema lá na frente, né? Porque para ela vai poupar o tempo todo, e é claro que a gente precisa de ter muito cuidado. Por que ela está poupando demais? Aí a gente tem que voltar. O emocional dela também tá. E por que ele está gastando demais? E aí eu já peguei assim, e aí foi nos dois extremos. Ele falava, o dia que eu tiver o meu dinheiro, eu vou comprar tudo, não vou mais passar vergonha, não vou passar nenhuma carinha, nada disso. Não vou ter mais nenhum tipo de problema quanto a isso. Tudo que eu quiser, eu vou me dar esse luxo. Ela... Por toda a escassez, eu tenho medo de voltar naquela situação anterior e também segura demais. Então, assim, cada pessoa tem o seu perfil. Então, quando a gente vai para um casamento, a gente usa uma ferramenta que descobre qual é o perfil. Claro que não é nada engessado, não é nada você assim, não. Mas a gente tenta saber o que normalmente predomina, o perfil de cada um, e a gente busca, porque a gente fala que todo perfil ele tem pontos fortes e pontos de melhoria. Então, quando eu pego, por exemplo, um gastador com um poupador, quais são os pontos fortes desse e os pontos fortes desse? Você alinha. Pega o que é bom daqui, pega do que é bom. Porque se eu pego um poupador, você fala, o poupador é o melhor de todos, mas o poupador, ele não vive a vida. Ele fica só no guardar o dinheiro porque eu tenho medo de ser pobre. Isso é um problema. Uma vez a gente ouviu da nossa pastora, né, que o diabo está nos extremos. Então, é isso que eu preciso de ter cuidado. Eu não posso ficar só guardando o dinheiro e esquecer de viver o presente, que é o presente que Deus nos dá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso achar que o futuro não vem, né? Que eu não vou viver muito. Eu falo, gente, a gente pode viver até 120, vai que a gente vive. Eu estou preparada financeiramente para isso? Então, é buscar um equilíbrio. Ele tem um perfil de poupador, ele de gastador, vamos equilibrar? Uma viagem por ano, vamos fazer assim? Mas deixa ela cuidar, porque ela tem um pouquinho mais de equilíbrio, que vai ser melhor. Né? Então, para ele, eu nem sei se amanhã vai chegar. Para ela, meu Deus, eu tenho que guardar dinheiro. Só que acaba que esse amanhã vai chegar e ela não usufruiu de nada no presente, porque ela está só guardando. E aí a gente consegue encontrar pessoas milionárias que não sabem desfrutar do que Deus está proporcionando. Porque fica naquele medo de ser pobre de novo. Então, é um equilíbrio. Eu tenho um poupador e um gastador, vamos pegar os pontos fortes? Vamos juntar esses dois, vamos alinhar isso? A gente alinha para viver da melhor forma possível. E lá em casa eu vejo isso muito. Eu tenho que falar, porque eu me vi quando a gente casou, a gente tem 25 anos de casado, então já misturou tudo, né? E a gente passou por muita coisa. 2 crianças que nunca tinham tido educação financeira. A gente fala isso, inclusive, no livro. A gente sentiu muita falta de educação financeira. Nossos pais são exemplo de casamento em vários sentidos, mas nunca nos educaram financeiramente. Isso fez a gente sofrer muito. E era justamente esses dois perfis. Porque poupadora, agressiva. E o gastador, agressivo. Agora, e aí, amor, eu vendo a Aline falar, cara, como isso faz sentido? Exemplo, nossa primeira compra depois de casado. Cara, era tudo que a gente não tinha dentro da casa dos nossos pais. Gente, então tinha porcaria. Batatinha frita à vontade, iogurte. Sorvete, iogurte, era como se nós disséssemos para nossa alma, agora eu posso. E eu posso, né? E como, por exemplo, no início do casamento, muito novo, eu gastava muito em arrumar o carro, porque aquilo fazia sentido para minha alma, que vinha de um lar onde o carro do meu pai era batido e aquilo era assim, né? Então, como faz sentido essa coisa emocional? E como a gente precisa se equilibrar? Porque, do contrário, isso que você falou é muito forte, porque às vezes as pessoas elas acham que o poupador que é o bom. E o poupador não vai a lugar nenhum. Se não fosse a visão que ele tem, a gente nunca tem medo. É aquela pessoa... Mas não consegue arriscar de jeito nenhum. Isso. Então, o que acontece? Eu falo para ele, amor, a gente não teria comprado a nossa casa, a gente não teria feito viagens que a gente fez, se não fosse a visão que Deus deu a ele de
amor, a gente vai expandir. A gente vai sim dar essa experiência aos nossos filhos, Exatamente. porque isso vai fazer diferença na vida deles lá na frente. Eu falava, meu pai, meu Deus. A minha mãe ficava em desespero. Minha filha, você vai gastar esse dinheiro para fazer essa viagem? E eu ficava desesperada também. Mas aos poucos, a gente foi conseguindo, assim, não estamos perfeitos não, Aline, a gente vai aprendendo, né? Por isso temos o Nova Educação e Transbordar Finanças. Vocês estão vendo aqui, gente? A gente vai falar um pouquinho mais do Nova Educação, depois eu quero pedir para você falar. Já vamos falar do Nova Educação? Depois a gente volta no resto aqui, porque, gente, como eu falei aqui, uma coisa que fez muita falta para nós foi educação financeira. Nós sofremos muito. Sofremos demais. Foi um sofrimento, assim, terrível. Terrível, porque nós não tínhamos nenhuma educação financeira. E graças a Deus, porque Deus tem trago pessoas como a Aline, através do Transbordar Finanças. Eu quero até que ela fale um pouquinho como ela entrou nessa situação e conte um pouquinho pra gente essa questão. Aline, gente, a Aline é advogada. Agora ela vai contar pra gente, ela vai entregar o jogo. Como é que ela chegou aqui nessa postura de educação financeira e o projeto que Deus deu a ela agora, que é o do Nova Educação, que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre a necessidade de educação financeira. Fala pra gente um pouquinho. Assim, hoje eu falo que eu estou muito mais educadora do que advogada, né? Mas assim, eu sempre gostei de números. Eu lembro que com 13 anos eu dava aula de reforço para os meus vizinhos, tudo, né? Tudo quase um pouquinho mais novo eu dava aula. As mães ligavam, Aline, dá aula. E dava, ao ponto de encher a casa da minha mãe de gente. Aí depois vieram os primos. Aí era gente pra caramba, eu dando aula de reforço. Então, ó, dos 13 anos eu já comecei a ter meu dinheirinho ali. Meu dinheiro, nem é legal falar dinheirinho, meu dinheiro, né? E aí, eu nunca mais precisei ficar pedindo dinheiro para minha mãe. Então, eu comecei a dar aula de reforço, gostava da matemática. Depois, eu fui chamada para ser sócia de uma escola de reforço. Eu tinha 17 anos, 16 anos, nem era formada ainda. Mas eu gostava disso, né? Meu irmão gostava também, minha mãe também é da educação. Então, acabou que a gente gostava. E aí, eu fui fazer faculdade de Direito, que eu também gosto. Eu confesso que eu gosto também. Só que aí tem duas matérias de economia lá. E aí, eu fiz economia e o meu professor falou, Aline, você tem que ser minha monitora. Eu fui monitora dele, mesmo não sendo da economia, né? Porque eu fiz a matéria economia com o pessoal de economia, que eu não tinha dinheiro para pagar dentro do meu curso mesmo, então tive que fazer posteriormente. E aí eu fui bem, e ele falou, não, você tem que ser minha monitora. E eu fui um ano monitora, e eu gostava de números. E um dia o Danilo comentou comigo sobre investimentos. Isso foi em 2016, se eu não me engano. E ele não gosta, então ele falou, meu amor, olha aí, esse investimento aí. Aí comecei a estudar, só que aí eu sou um pouco tensa, né? Aí eu comecei a fazer cursos e mais cursos. E aí as pessoas ao meu redor começaram, como que você faz isso? Como que você faz isso? Como que você faz isso? Aí depois eu comecei a dar mentoria em grupo, e aí as pessoas foram me perguntando, aí depois eu comecei a dar uma mentoria individual, que é o olho no olho, que eu gosto muito ali. E pronto, aí depois eu fiz pós-graduação em educação financeira, especializações em endividamento, né? Atendimento endividado, negociação. E aí vai. Mas eu falo que tanto o direito quanto a educação financeira, você nunca para de estudar, né? Então, o tempo todo eu tenho que fazer um curso, eu tenho que me atualizar, as regras mudaram, você tem que... Mas eu entrei nessa. O Danilo um dia falou de um investimento, eu falei, deixa eu estudar isso aí melhor. E aí eu estudei demais, aí comecei a estudar demais, e eu já tinha uma tendência para isso, e acabou que eu me tornei educadora financeira e... E aí veio o Transbordar Finanças primeiro. Isso, aí eu criei no Instagram do Transbordar Finanças, aí ele foi crescendo, aí me convidaram para abrir a Nova Educação, né? Nova Educação Global. Nós abrimos eu tenho 2 empresas, a Transbordar e ela, que é trazer educação financeira para os cristãos, para a igreja, que a gente, mesmo dentro da igreja, a gente vê que a gente nunca teve isso. A primeira vez eu lembro que eu falei no Congresso de Mulheres, foi um só elas, foi um evento de mulheres. Foi o Dia de Sabedoria, uma vez no ano, para 1000 mulheres, né? E a pastora me convidou para falar. Só que aí o povo ficou doido. Aí eu lembro que eu desci, o povo ficou me parando e tudo. Eu nunca ouvi de finanças dessa forma. E tudo é muito especial. Daqui 15 dias você também tem que estar com a gente. Aí 15 dias eu voltei e pronto. E aí as coisas foram acontecendo. Já me chamavam por fora. Aline, você pode trazer uma palavra sobre finanças e tudo? Eu falei, não, claro. Só que eu tinha um receio muito grande, e eu falei isso lá no dia, de falar das duas coisas, né? Porque eu falava, dinheiro?
Deus, como assim? Vida espiritual e dinheiro? Então, para mim, era uma coisa separada. Eu falava, mas como que eu vou ensinar a pessoa a ter dinheiro, multiplicar isso e mandar ela para o inferno, né? Porque aí ela vai colocar o coração nela nisso. Uau. Aí eu falei, peraí, foi quando eu, não, peraí, a Bíblia tem mais de 2.000 versículos sobre dinheiro e assuntos correlatos, eu preciso estudar. Aí comecei, eu falei, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Isso. Se você coloca o seu coração nisso, se você não coloca o seu coração nisso, eu até arrepiei agora, dinheiro é bênção para mim, é bênção para minha família, para o reino. Eu entendo assim, eu posso usar isso aqui, é um instrumento para eu cumprir o meu propósito, Amém. é um instrumento para a expansão do reino. Sim. Se a gente consegue entender isso e virar a chave, você fala, meu Deus, quantas coisas eu posso ajudar no reino. Eu falo, e você vai falar, mas é muito dinheiro, quanto dinheiro que vier é bom, porque você fala assim, quantas vidas eu posso resgatar? É isso, é isso. Eu fui atender um casal na semana passada e eu falei assim, uma coisa que se você não tivesse nenhum problema com dinheiro, o que você faria? Eu resgataria aquelas mulheres escravas sexuais. Ela começou a chorar na hora, começou a chorar. Eu falei, é isso, a gente precisa de entender isso. Qual é a missão que Deus tem para mim aqui nessa terra? É isso. O dinheiro que eu precisar para cumprir o meu propósito, Ele vai me entregar se eu tiver cumprido o meu propósito. Eu entendo dessa forma. Sim. Claro que um vai ser isso, um vai ser construir poços na África, outro é ir lá para o Nordeste e ajudar aquelas pessoas. Mas a gente sempre vai ter. A Bíblia diz que os pobres a gente sempre vai ter. Então eu sempre vou ter. Tem muitos propósitos onde você pode investir dinheiro. Eu vou compartilhar algo com você, assim, que tá no meu coração e isso eu acredito muito que vai acontecer. Que vem chegando um tempo onde vai haver uma transferência de recursos. Deus vai fazer essa operação e Ele vai transferir recursos para algumas pessoas, mas não é qualquer pessoa. São pessoas que têm esse coração. Que o dinheiro, elas não têm o coração no dinheiro, mas elas têm o coração em Deus. E Deus pode contar com elas para que o dinheiro toque vidas, transforme em realidade. Sim. Eu acredito muito nisso que você está falando, acredito muito. A gente precisa assim, né, se autoanalisar e falar quanto que o meu dinheiro eu já mandei pessoas para o céu. Quantas pessoas já foram para o céu por causa do dinheiro? Sim. E é claro que eu falo meu dinheiro entre aspas, porque tudo que nós temos não é nosso. Nós somos só mordomos e a gente precisa de entender isso. Sim. Então, se eu só sou mordoma, eu preciso de perguntar para o dono lá o que ele quer que eu faça. Sim. Deus, esse dinheiro que está aqui, que o Senhor está me confiando, o que o Senhor quer que eu faça? Uau. Porque o dízimo não tem nem conversa, você entrega logo, não tem conversa. Sim. Mas quando a gente fala da generosidade, até como um ponto ali que eu entendo que é fundamental para a prosperidade, eu preciso de ser generosa e me deixa distante da avareza, de um monte de coisa de ruim aí relacionada ao dinheiro, e aí eu preciso de entender. Deus está me confiando essa quantia, eu estou sendo fiel no pouco, Ele está me colocando sobre o muito, mas esse dinheiro não é meu. É claro que eu com a minha família, eu vou poder desfrutar. Em Eclesiastes fala isso, que não tem coisa melhor do que você desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas todo o dinheiro que está no meu bolso, vou colocar assim, ou ele vai ser pão, ou ele vai ser semente. Uau. E se ele for pão, eu vou poder desfrutar. Mas se ele for semente, eu não posso de forma nenhuma comer essa semente. Senão ela não vai dar mais frutos. E eu preciso de perguntar, essa semente, aonde é que eu tenho que plantar? Sim. E eu, como mordomo, eu preciso de entender. Essa semente precisa de ir para onde? Quem eu tenho que abençoar? Sim. Eu quero, assim, chegar num nível de intimidade com o Espírito Santo, ele chegar e falar assim, ó, você vai chegar lá na porta da sua casa e vai ter uma pessoa te pedindo tanto, e você vai entregar que esse dinheiro é dela. Aí você pensa, vamos supor que essa pessoa tenha orado e você chega e fala, ó, Deus mandou eu te entregar, esse dinheiro é seu. Ela fala, caramba, existe um Deus que cuida de mim, olha só que coisa. Então você vive uma experiência muito bacana com Deus, porque você foi um instrumento, mas ao mesmo tempo a pessoa que está recebendo fala, existe um Deus que cuida de mim. Sim. Não, deixa eu contar um testemunho, eu preciso. Conta. Porque é tão real isso que você está falando, a gente está vivendo... Eu vou contar o santo, amor, conta o santo. Eu não sei o que você vai contar. Tem uma pessoa que a gente ama muito, e ele está vivendo uma situação, e é muito tremendo, muito sobrenatural, porque... uma pessoa que tem posses, eu falo, amor, eu fico impressionada, essa pessoa ouve Deus. Já foi umas 2 vezes que ela recebeu uma ligação, fulana, ela abre a conta e tem lá um dinheiro considerável. Mãe, fulana depositou tanto. Mãe, já falei. Não deixa não. É a minha filha, gente, a minha filha mora fora e ela falou, mãe, entrou tal dinheiro na minha conta, eu não sei como. Uma pessoa que abençoou ela, porque falou, eu estava orando e Deus falou para mim, põe esse dinheiro na conta dessa moça. Não é uma pessoa que tem intimidade com a gente, não é uma pessoa que... Mas é uma pessoa que entendeu
isso que você está falando, que é o que eu sinto também queimar no meu coração. É um tempo onde Deus vai procurar pessoas, escuta, eu creio. Então, você que é família, que está assistindo esse podcast, escuta essa palavra. Deus está procurando pessoas para depositar dinheiro para elas, mas não é para elas, é o dinheiro do céu que vai ser depositado na mão de determinadas pessoas e que essa pessoa vai ter que estar sensível nesse nível que você está falando aí. Ouvir, discernir e obedecer. E obedecer. Ela vai ter que entender, e gente, não dá para você falar dinheiro sem falar de propósito. Esse que é o problema, é quando a pessoa esquece que dinheiro é para cumprir uma missão e ela começa a gastar o dinheiro ao seu bel prazer. Né? A Bíblia é meu dinheiro, eu trabalhei, eu fiz. Peraí, seguinte, tem muita gente que trabalha, tem um texto na Bíblia que eu amo, que fala assim, não é o forte que vence a batalha, não é o rápido que ganha a corrida, mas é estar no lugar certo e na hora certa. E a Depois que eu gente ainda li acrescenta isso, com a postura correta. Né? Quando eu li isso, eu falei, gente, é muito mais do que trabalho. É você entender o propósito. E para isso acontecer, o que você falou, foi a primeira vez que você falou, eu te falei, me marcou aquilo. Não pode estar o coração no dinheiro. Coração no dinheiro não funciona. E dentro da família é pior. Porque é isso que afasta, às vezes, um casal um do outro, afasta o pai dos filhos, homens que, às vezes, trabalham incansavelmente por causa de lacunas emocionais para suprir um nível de vida mais alto, que, na verdade, o filho não quer o nível mais alto, ele quer o pai. Só o tempo ali com o pai, né? Então, assim, eu vejo claramente isso que você está falando. E eu te falo o seguinte, de uma maneira prática, qual seria um caminho para um casal, uma família sair desse endividamento? Assim, eu sei que não dá, tem que fazer o curso do Nova, viu, gente? Não dá para a gente, não dá aqui em 40, 30 minutos a gente falar tudo. Mas de uma maneira rápida e prática, como uma pessoa pode sair, alguns passos para ela começar a sair dessa situação? A primeira coisa eu já até comentei, é ajustar as finanças. Então, se eu ganho 10 mil, se eu gero 10 mil de receita, eu tenho um salário de 10 mil, eu tenho que entender que eu não posso viver com 10 mil, eu tenho que viver com 8. Se eu ganho 5, se eu gero 5, eu tenho que viver com 3.500. Sempre isso. Ah, mas é assim que funciona. Só assim que a gente vai conseguir para um outro nível, né? Então, vamos lá. Eu tenho um salário X, eu preciso sempre viver abaixo disso aí. Então, eu preciso de equilibrar as finanças em primeiro lugar. Como que eu vou fazer isso? Anota tudo que entra de dinheiro e tudo que sai de dinheiro. Aí, agora você faz o receita menos despesa. Vamos ver qual vai ser esse resultado. Se o resultado for 0, não pode, porque você está gastando todo o seu dinheiro. Qualquer coisa que venha acontecer fora disso, você vai se endividar. Porque você não tem reserva nenhuma. Se estourar um cano, acontecer alguma coisa, vai te levar para as dívidas, né? Os antigos falavam do remédio, né? Isso, então você tem que ter um dinheiro guardado sempre, né? Claro que a gente não vai deixar debaixo do colchão, eu já peguei gente assim, mas não, você tem que investir. Mas enfim, eu preciso de viver um padrão abaixo. Então, eu já equilibrei minhas finanças, perfeito. Agora eu vou fazer esse dinheiro sobrar, porque eu tô falando que vai sobrar. Eu tô falando que eu tô vivendo um padrão abaixo. Então, todos os meses vai começar a sobrar dinheiro. Esse dinheiro eu vou criar uma estratégia para eu quitar as minhas dívidas. Só que, como que eu vou fazer? Um levantamento das minhas dívidas. Eu preciso de ter consciência. E a maioria das pessoas que eu pego, elas têm medo de tocar nesse assunto. É a feridinha que a gente tem medo de mexer. Então, eu preciso de saber o seguinte. Traz para a mesa. Eu preciso de saber disso, todas as suas dívidas, tudo que você tem de dívida, seja com pessoas, agiota, cartão de crédito, consignado, coloca tudo na mesa. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Estou devendo tanto para não sei quem e vai listando todas as suas dívidas, porque você começa a tomar consciência disso. Que tanto que você está devendo? Então você começa a listar tudo. Então aqui você está equilibrando as suas finanças, agora você vai para as dívidas. Liste todas as suas dívidas. Quanto que você está devendo? Certo? Qual é o tipo de dívida? Porque cartão de crédito se resolve diferente de um consignado. Sim. O agiota é a número 1 para se resolver. E quando eu falo de quitar dívidas, nunca é sobre juros. A gente escuta muito isso. Pague é de maior juros. Não é assim no Brasil. Eu preciso de classificar as minhas dívidas, então eu anotei todas as minhas dívidas, eu vou classificar cada dívida quanto ao risco e não quanto aos juros. Porque se eu pego, por exemplo, a agiota, a sua vida está em risco. Então, é número 1 de se quitar.
entende? Uhum. De serviços básicos, se eu não pagar a conta de água, eles vão cortar e eu vou prejudicar a minha família. Uhum. Se tem algum bem em garantia, eu preciso de pagar, porque senão eu perco o bem. Sim. Condomínio, tem gente que já deixou de pagar condomínio para pagar cartão de crédito. Não faça isso, pelo amor de Deus. Condomínio porque se você perde não paga casa. condomínio, você perde a sua casa. Sim. Então, se você fosse analisar de juros mais baixos, juros mais altos, talvez você não ia vir nessa ordem. Então, sempre ter isso em mente. Eu listo todas as dívidas e agora eu classifico elas quanto ao risco, né? Talvez eu vou tentar lembrar de tudo aqui na ordem, mas primeiro é a agiota. Depois, se tiver uma pensão alimentícia aí pendente também, porque senão você vai ser preso. Não pode, aí você precisa de cuidar do seu filho, né? Caso aconteça. Não pegam muito desse caso, mas eu sei que existe. Sim. Depois, serviços básicos, essenciais, energia, Água, luz. água, tem que pagar, senão vai cortar e sua família vai ficar sem. Você sempre tem que prezar pela segurança da sua família. Sim. Perfeito. Depois, algum empréstimo, algum financiamento que o seu bem está ali como garantia, porque se você não pagar, você vai perder aquilo. Certo? Sim. Aí depois é que você vai lá para os maiores juros e os menores juros, só nesse momento. Porque o que acontece? A dívida que tem juros maiores é porque o banco talvez não tenha garantia de que vai receber. Então, quando ele tem, você pode ver, por que um consignado tem juros menores? Porque ele sabe que ele vai receber. Uhum. Então, por isso, juros mais altos, eu nem sei se ele vai pagar, então vamos botar esses juros altão aqui, rapidinho ele paga, depois a gente ainda fica cobrando, tipo isso. Então, assim, lixe todas as dívidas e classifique quanto ao risco. E aí você vai precisar de criar uma estratégia para quitar de acordo com os riscos e não de juros, nada disso. Você tem que ver o que está em risco nessa dívida. Gente, se eu pego alguém que está com dívida de agiota, eu já peguei um que estava devendo, acho que 5, 6 agiotas. Meu Jesus. Esquece tudo, vamos quitar essas dívidas. Até porque uma dívida com agiota é uma terra sem lei. Você não Não tem onde regra, não tem reclamar. nada. Você paga a sua dívida 1000 vezes e ela nunca acaba. Porque você fica naquela de pagar juros e a pessoa, não, você só está pagando juros. Só que você já pagou a sua dívida 5 vezes. E o agiota não vai. Inclusive, gente, é pecado, hein? É pecado. Tem pessoas cristãs que há algumas que fazem isso, né? Faz vou te emprestar, você me paga juros aqui. Muito cuidado com isso. Isso é muito Que quer problema. ganhar em cima do sofrimento. Exatamente. E da dor alheia. Não pode. Do outro lado da moeda, né, não tem só o endividado, mas aquele que causa a dívida também está errando diante do Senhor. Sim, exatamente. Tem que pensar nisso. Isso. Liste todas as suas dívidas. Quais são elas e, de acordo com o risco, classifique quanto ao risco. Aí depois você vai criar uma estratégia. Por que não tem como eu falar de forma detalhada? Mas, por exemplo, a agiota, existe uma forma de quitar uma dívida com a agiota. E aí eu vou falar porque a agiota é arriscado. Se você tem uma dívida com a agiota, normalmente você fica pagando só os juros e a sua dívida, o principal, nunca acaba. Então, o que você vai fazer? Você sempre vai quitar além. Você sempre vai dar todos os meses um valor acima. Porque todo valor acima dos juros que você está pagando, você está indo lá no valor principal. E aí você consegue ir aos poucos quitando essa dívida. Quitou essa dívida, aí você vai respirar fundo para ir para as outras. Né? Só que assim, um consignado quita de uma forma, o cartão de crédito... Cada um tem uma estratégia diferente. Cada um tem... Na verdade, não é nenhuma estratégia, várias estratégias ali para se quitar. Né? Então, você precisa de analisar quais são as suas dívidas, essa quita assim ou assim, e a pessoa que vai decidir como ela vai quitar, mas a gente traz essas estratégias. E aí, não é nada ilegal, é tudo de acordo com as resoluções do Banco Central, tudo certinho. Eu nunca vou chegar e vai falar, não pague a sua dívida. Não vou fazer isso. Vai sempre ter que pagar a dívida. Agora, a gente vai criar uma estratégia, igual Sim. eu já falei. Eu tenho clientes que já quitaram dívida com 90%, 70%, 50%. E a gente não está passando ninguém para trás. O banco já recebeu um monte de vezes essa dívida. Só que a gente fala, agora não, peraí, eu já paguei 2 vezes essa dívida, agora eu vou pagar um valor Então justo. é um negócio personalizado, né? Tem que ser. Eu sei que você também gostaria de ter todos os detalhes da sua dívida e como quitar a sua dívida. Porém, como você está vendo, é algo personalizado. Por isso, nós estamos trazendo hoje aqui o Nova Educação e o Transbordar Finanças para que você tenha a oportunidade de procurá-los também, para que você tenha esse atendimento individualizado. Eu tenho certeza, se você colocar as coisas que a Aline trouxe para nós em prática, você já vai ter, assim, uma transformação na tua vida financeira. Mas o ideal é que você os procure para que você tenha um atendimento personalizado, individualizado e possa ter, de fato, a solução dos teus problemas financeiros. Não deixe de procurar o Nova Educação e o Transbordar Finanças. Uma das coisas que eu falo que é fundamental para a gente, que é cristão e sabe que tem que seguir ali, princípios.
Princípios Sim. financeiros bíblicos, né? A gente estava conversando sobre isso. Primeira coisa, ponto 1. Porque não adianta falar de dívida, de organizar as suas finanças. Primeiro, você está cuidando das suas finanças? Né? Aí tem o princípio do senhorio, da fidelidade, da mordomia. É um monte de princípio bíblico, igual eu falei, são vários versículos da Bíblia só falando sobre isso. E por quê? Então, eu preciso saber quais são os princípios bíblicos. Estou cumprindo? Ah, não estou? Então, primeira coisa, cumpre. Primeira coisa, cumpre. Depois a gente conversa. É cumprir princípios bíblicos. Aí depois você vai para o conhecimento, você vai para a estratégia ali, entende? E as 3 coisas que eu acho fundamental, que tem que ter. Princípios bíblicos, o próprio conhecimento de como fazer e as emoções ajustadas. As 3 coisas fundamentais. Se a gente tiver assim, tá, vai dar tudo certo no final. Mas princípio bíblico, para mim, assim, Começa não tem aí. conversa. Começa Não tem aí. conversa, começa aqui. Quais são? A gente, muitas vezes, nem... Eu, como educadora financeira, eu nunca tinha parado para me atentar e falar assim, quais são os princípios bíblicos? Anota, vamos trazer isso aqui. Então, estamos cumprindo ou não estamos? Então, saber quais são esses princípios. Eu estou cumprindo? Primeira coisa é cumprir. Depois eu vou para o conhecimento, eu vou para o comportamento, resolver minhas emoções. Muitas vezes a gente tem vazios emocionais que a gente quer suprir com bens materiais. Isso nunca vai se encaixar. É igual aquele brinquedinho de bebê, que você encaixa as pecinhas, aí você pega uma estrelinha e tenta colocar ali no quadradinho e não entra, não vai entrar, não vai. Você pode dar uma pinceladinha nesses princípios para que... Claro. Pincela pra gente. O primeiro é o princípio do senhorio, né? Que a Bíblia coloca o dinheiro assim, cuidado, que você pode fazer com que ele seja o senhor da sua vida, e realmente. E aí a gente fala, por quê? Eu entendo que é uma das coisas mais perigosas. Até eu, como educadora financeira, eu tenho que vigiar o tempo todo. Opa, que lugar que ele está tomando? Entende? Porque você pode... eu estou administrando, eu estou vendo meu dinheiro crescer o tempo todo. E, gente, dinheiro, também fala em Eclesiastes, ele resolve um monte de coisa. Uhum. Entende? Aí você começa a achar assim, quem vai resolver todos os meus problemas é o dinheiro. A minha segurança está no dinheiro. E você fala, opa, não é por aí. Não estou dizendo que eu não vou ter uma reserva, que eu vou fazer os meus investimentos. Não é isso. Eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Mas sempre entendendo. Deus que está me confiando, eu preciso de cumprir isso aqui, eu nunca posso amar o dinheiro. Então, primeiro é o do senhorio, eu não posso amar o dinheiro, eu não posso colocar o dinheiro como senhor da minha vida, esse é o primeiro. Segundo, mordomia, administrar bem o meu dinheiro, que não é meu, é o que ele está me confiando, e eu vou prestar conta disso. Como eu cuido do meu dinheiro? Uma vez eu lembro da Devis falando, né, que a mãe dela mandou descascar uma batata, e ela queria ir para a rua brincar, ela descascou tipo assim, deixou o pedaço. Descartou a batata inteira. E aí a mãe dela foi e falou assim, minha filha, olha só, Deus está nos dando e nós estamos desperdiçando, depois a gente não pode reclamar. Então, até isso, gente, eu já joguei comida fora e eu falo assim, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso. Você fala assim, poxa, perdeu, ninguém comeu, perdeu. E nisso eu estou sendo infiel, falando, meu Deus, me perdoa, para que eu não faça isso, me ajude a fazer certinho. Então, o princípio da mordomia, como eu estou cuidando do meu dinheiro? Eu estou gastando mais do que eu tenho? A Bíblia fala que se eu for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Aí eu escuto muito, Aline, o dia que eu ganhar mais, eu entrego o dízimo. O dia que eu ganhar mais, eu resolvo todos os meus problemas financeiros. Se eu não entrego o dízimo de R$1.000, eu não vou entregar de 1 milhão. Porque 1 milhão eu já vou me questionar. 1 milhão? Dá para fazer tanta coisa, né? Muito dinheiro, a igreja não precisa disso, não. Entende? Então, é isso, mordomia. O dinheiro que Deus está me confiando, eu preciso de cuidar muito bem dele. Eu preciso de ter uma economia, eu preciso de pensar no futuro. E generosidade, que aí 10 eu tenho que entregar, e os 90% é onde eu vou ver que tanto disso aqui eu vou ser generosa. Então, tudo isso eu preciso de entender. Aí, o princípio da generosidade, eu preciso de entender que esse dinheiro não é meu, e o que Deus quer que eu faça é pão. Ou é semente. Se for semente, eu preciso de plantar. Se for pão, amém, eu vou desfrutar com a minha família, né? Agora, se não for, eu também não posso desobedecer, que eu vou dar problema. Vou ter problema. Fidelidade, o dízimo que eu tenho que entregar, não tem conversa. Para mim, não tem conversa. Desde quando eu me converti, era pouquinho entregar. Não interessa. Entrega, porque sempre... E aí, hoje, por exemplo, eu recebo Pix. Então, eu já entrego logo, eu não fico esperando domingo. Antigamente, eu levava o envelope para casa, mas hoje tem Pix. Então, caiu algum dinheiro na minha conta, já faço. O dinheiro que eu estou vendo é o dinheiro que eu vou administrar. Aí você fala, e aí, Deus, o que eu faço com isso? Eu posso gastar? Nossa, como é que é? É a gente ter esse diálogo, né? Então, senhorio, mordomia, fidelidade, semeadura, o que eu estou plantando. Então, se eu estou insatisfeita com a minha situação financeira hoje, eu preciso de fazer plantações diferentes. Eu preciso de plantar sementes diferentes. Sim. Então, se eu olho para a minha vida financeira hoje e falo assim, estou endividado, está tudo descontrolado, o que você faz?
volta e fala, então você vai precisar de plantar diferente. Você vai começar a descer o seu padrão, você vai precisar de não desperdiçar, você vai precisar de fazer esse controle das suas finanças, um monte de coisa. Novas fontes de renda, né? Portas de Também. prosperidade, que a gente estava falando sobre isso aqui. Novas fontes Às vezes de a renda. pessoa quer ser abençoada por Deus e ela, entenda, vive uma vida esperando ganhar na loto. Esperando vir um dinheiro milagroso. Deus pode, mas ele é um Deus muito santo e muito perfeito. É produtivo? É produtivo para mim emocionalmente? Ele me dá um dinheiro... É sustentável? É sustentável? Não. Eu tenho que pensar e usar a inteligência que o próprio Deus me deu para eu também procurar novas fontes de renda para trazer portas de prosperidade. Às vezes eu sou uma pessoa que nunca vendi nada. Poxa, por que não posso ser um empreendedor? E às vezes Deus vai abençoar o meu empreendimento. Sim. E vai usar aquela porta que eu mesma fui debaixo da graça e abri para aquilo ali. Então, assim, tem muita coisa sobre finanças para falar, Aline. A gente vai ter que marcar de novo. É uma coisa que eu quero muito, muito. É uma coisa que para nós fez falta e a gente tenta fazer com os nossos filhos, que é ensinar essa educação financeira para os filhos. Você falando dos potinhos, eu que sigo a Aline, gente, eu sigo o Transbordar Finanças. Segue também. Ela fala dos potinhos, né? Cada potinho para cada coisa. As crianças são só 3, mas o esquema é o mesmo. E eu falei assim, eu já imaginei, falei, eu vou comprar uns potinhos lá para casa, eu vou levar os potinhos pro meu filho, vou dizer, filho, esse potinho é o da generosidade, esse potinho é o da fidelidade. Então, vou falar, um é o envelope que a senhora vai levar da igreja para dentro da casa, que aí ele coloca o dinheiro dele, ele vai levar. Perfeito, excelente. O outro é o da carteira, que ele vai gastar como ele quiser. Né? E aí você tem que deixar ele errar, até porque é o melhor momento da gente falhar na infância. Você fala, filho, olha, o dinheiro tinha que ter dado para a semana toda. Se você gastou, você vai ter que esperar a próxima. Então é o melhor momento, né? E o outro é o do investimento, que a gente fala de porquinho no primeiro momento, porque quando a criança já entende é investimento. Vocês estão vendo, gente, quanta coisa que a gente precisa aprender. Uau. Isso tudo para dentro da nossa casa, da nossa família, porque vida financeira ajustada traz uma paz. O dinheiro não pode ser Deus na nossa vida, ele não pode ocupar um lugar errado, um senhor, ao ponto de tirar a nossa paz. Eu quero fechar esse raciocínio aqui falando sobre isso. Se a gente falou muito sobre não ocupar um lugar errado, e o que eu vejo muito é que as pessoas perdem a paz. Elas perdem a paz. Mas quando uma coisa ocupa a alma de uma pessoa a ponto de tirar a paz dela, é porque ela está no lugar errado. Verdade. Ter não pode me dar paz e não ter não pode tirar a minha paz. Porque acaba que a pessoa esquece o amor, a consideração que tem pelo outro, pelo cônjuge, que está tão com raiva, está tão nervoso, está tão preocupado, que esquece que o relacionamento conjugal tem que estar acima da questão financeira. Né? Tudo isso tudo é para trazer um certo equilíbrio aqui, mas a verdade é que a pessoa tem que entender o seguinte, cara, a gente casou, tem até o povo que diz, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, a gente fala na riqueza e na riqueza. Mas, assim, a verdade é que isso a gente vai ter que resolver junto. A gente vai ter que juntar, falar a verdade, um no olho, olhando no olho do outro. Olha, sério, você precisa resolver um problema. A gente tem um casal de amigos que eu posso contar, porque eles contam isso abertamente. Ele fala que quando a mulher dele engravidou a primeira vez, ele estourou o cartão de crédito em uma semana. Sim, eu sei quem é. E ele falou assim que a esposa dele, com muita sabedoria, ela grávida, de buchão, olhou para ele e falou assim, você tem um problema. Para comprar a camisa do Flamengo, olha só. Aí você lembra que coisa. Da questão Aí ele fez uma autoanálise e percebeu que tinha um problema mesmo, uma lacuna emocional. Se eu tiver os meus filhos, eles nunca vão passar. Então, assim, ela teve que ser muito verdadeira com ele e ele teve que ser também verdadeiro com ela e consigo mesmo. Muito além do dinheiro está o amor e a união familiar. O dinheiro não é motivo para você se separar. Não. Tem problema? Resolva. Precisa de terapia? Vai para terapia. Precisa de acompanhamento? Precisa de uma nova educação? Gente, vai para uma nova educação. Isso não é desculpa para acabar um casamento. Não é desculpa para acabar um casamento. Tem problema? Resolva. Casamento e família que fica junta, resolve. E entenda, quando você resolve com o cônjuge esse problema, você traz para os seus filhos um ambiente de segurança que mostra para eles que o dinheiro não manda na sua família. É verdade. Eu sempre gosto de falar assim, que o dinheiro não é o mais importante, mas ele precisa servir ao que é mais importante. Uau, é o reino
minha família. E o bem-estar. É exatamente isso. Gente, que conversa maravilhosa. Nossa, você... Meu pai. Acho que a gente vai ter que fazer uma edição 2. Para pouco tempo, é muito. E nós ainda teríamos Nossa, eu tô aqui com um monte de pergunta. A cabeça tá borbulhando. Né? Mas assim, a gente amou ter você aqui. A gente gosta de, no final, Aline, fazer um bate-bola, tá? A gente deixa... Gente, ela não sabe, a gente deixou ela de surpresa. Tem uma pergunta que eu não vou fazer, porque isso aqui é muito íntima. Vou deixar essa para depois. Vamos lá. Primeira coisa que vier na cabeça. Não precisa formular. É o primeiro que vier na cabeça, vai. Profissão. Educador financeiro. Um sonho. Sonho. Cumprir o propósito aqui nessa terra. Legal. Gosto muito. De viajar. Gente, Danilo, olha o coração dessa mulher, Danilo. Viajar. Não gosto nem um pouco. Não gosto. Gosto de dívida, de jeito nenhum. Gostei. Boa. Um lazer. Lazer, de novo, para mim é viajar, mas com a minha família. A minha linguagem é essa, né? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então, é o que eu quero, é o que eu gosto, é isso. Tempo de qualidade com a minha família, lazer. Não necessariamente uma viagem, algo que eu vou precisar de dinheiro, mas estar junto com essas pessoas. Uma declaração de amor. Para quem? Para Deus, meu esposo? Para quem você quiser. Uma declaração de amor que você queria fazer. Pai, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado comigo, com a minha família, a provisão que Ele nos dá todos os dias, o cuidado, a sabedoria ali que Ele nos dá, a morte na cruz, né? Nós temos o livre acesso ao Pai, a nossa salvação, o amor e o cuidado dele com a minha família e comigo. Aline, que alegria te receber aqui. Muito gente, grande. Aprendi mais 1 quilhão, né, gente, aqui. Fala sério. Eu já acompanho a Aline nas redes sociais, já aprendo com ela constantemente, aprendi um pouco mais, mas eu quero te incentivar a pegar esse podcast e compartilhar com o máximo de pessoas que você quiser. Ele vai estar aqui na Rede Ecoar e vai estar também no nosso canal Som do Céu. E a gente quer incentivar você a compartilhar e se inscrever para você continuar recebendo e edificando a sua família. Porque a vontade de Deus e a nossa também é que a sua família seja cada dia mais feliz, mais abençoada, mais cheia de alegria, de diversão e de paz. Casa, família e boa companhia. É isso. Tchauzinho, gente. Obrigada.